Então, novamente, obrigado. E a gente fica muito feliz pela oportunidade, né, pelo espaço, a gente poder estar aqui. E é um prazer enorme a gente poder vir aqui nessa linda cidade aí e a gente fazer o que a gente mais gosta junto, que é refletir um pouco sobre a palavra de Deus e buscar Deus, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante. Eu acho que todos vocês são pessoas ocupadas, tinham outras opções, outras possibilidades. Vocês escolheram estar aqui, então vamos falar daquilo que realmente importa, né? Eu queria falar com vocês um pouco sobre aquilo que o verdadeiro Pai, que o Reverendo Sam Yamun define como a verdade mais básica e essencial do universo. Então, o Reverendo Sam Yamun, ele diz que o próprio Deus revelou para ele que a verdade mais básica e central de todo o universo é que Deus é o nosso Pai e nós somos filhos dele. Todos somos criados como filhos de Deus. Aí você pode estar pensando, mas isso eu já sabia, né? Eu vim aqui para ouvir algo que eu já sabia. Deus é meu Pai. E isso foi na primeira conferência eu ouvi sobre isso, né? A gente às vezes entende uma coisa num nível intelectual, é como aquelas moedinhas que você coloca nas máquinas de suco, de refrigerante, né? Às vezes ela engasga no meio, e com a gente também. A gente tem diversos níveis de compreensão, né? Então, muitas vezes a gente entende, Deus é meu Pai. Você entende a construção da frase, Deus é meu Pai. Faz sentido, logicamente. Mas será que a gente realmente entende isso profundamente? Porque vocês imaginam o próprio verdadeiro Pai, ele falar que essa é a verdade mais central de todo o universo. Olha tantas coisas, tantas palavras que existem, tantos ensinamentos, e ele falar que essa é a verdade mais central de todo o universo, né? Eu me lembro de um outro trecho da biografia dele, que ele conta que, se não me engano, depois de 7 ou 9 anos depois dele ter aquele primeiro encontro dele com Deus e com Jesus, ele fala que ele finalmente entendeu que a relação entre Deus e a humanidade é de pais e filhos. Então você pensa, nossa, se levou 7 anos de profunda oração e reflexão e estudo para ele chegar nesse entendimento, certamente ele entende isso de uma forma um pouco mais profunda que a gente entende, né? Então eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre essa relação. O que te define? O que nos define? A gente pode dizer muitas coisas sobre a gente. Vou pegar o meu amigo Ian, por exemplo. Ele pode se definir como corintiano. O que mais? Você gosta de quê? Futebol. Gosta de futebol. Ele tem suas preferências políticas. Prefere Marvel, DC, não sei qual dos dois prefere. Nenhum dos dois, talvez. Tem as suas músicas que ele gosta. Ele pode se definir pelas experiências que ele teve. Muitas formas. A gente pode se definir através de coisas mais superficiais. Se a gente for perguntando para alguém quem é você, o que você gosta, tal, a gente vai obter vários tipos de resposta. Vai chegar um ponto que a pessoa vai falar, mas essas coisas não são tão importantes. Mas o que realmente importa, sou pai, né, sou marido, sou irmão, sou filho, mas até mesmo essas coisas, esses relacionamentos mais íntimos e preciosos da nossa vida, se a gente for parar para ver, às vezes, né, situações tristes acontecem, tragédias acontecem, às vezes você deixa de ser pai, deixa de ser mãe, você perde seu filho, você pode até mesmo perder seu cônjuge, você pode perder os seus pais, mas o que eu quero dizer é que antes de tudo isso, antes mesmo desses relacionamentos tão preciosos na nossa vida, existe um único relacionamento, que é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o verdadeiro Pai fala que essa realmente é a base de tudo, porque antes mesmo de eu me tornar filho dos meus pais, ou seja, antes mesmo de eu nascer, eu já era filho de Deus. Antes mesmo de eu me tornar irmão, da minha irmã nascer, eu já era filho de Deus, e sempre você. Antes mesmo de eu conhecer minha esposa, de eu me tornar marido, eu já era filho de Deus, e sempre você. E antes mesmo de eu me tornar pai, eu já era filho de Deus, e também sempre você. Então, quando o verdadeiro Pai fala que essa é a verdade mais básica, essencial, eu acho que ele fala nesse sentido. E Deus, ele nos criou para um único motivo, para ter uma relação com a gente. O Reverendo Sam Yamun, ele explica da seguinte forma, que nem mesmo Deus, todo-poderoso como ele é, pode experimentar alegria sozinho. E a gente tem que entender que Deus, ele criou o homem, cada um de nós, e todo o universo para sentir alegria. E que a alegria de Deus permanece adormecida
até que ele possa ter essa ação de dar e receber com a gente. Então, o que o verdadeiro Pai está nos explicando aqui é que ele criou cada um de nós para viver um relacionamento com cada um de nós. Reflita alguns segundos sobre essa verdade. Tenta deixar essa verdade entrar no seu coração. Essa palavra não é uma palavra genérica. Às vezes a gente lê a palavra e a gente acha que ela está sendo direcionada para outras pessoas. Mas essa palavra é para cada um de vocês. Deus, ele quer ter um relacionamento com você. Com você, com você, com você. Ele te criou para experimentar alegria através desse relacionamento com você. Olha para a pessoa do seu lado. Fala que Deus criou ela para ter um relacionamento com ela. E que Deus anseia para ter um relacionamento com ela. Deus está muito ansioso para ter um relacionamento com ela. E que Deus... Gente, olha como é que é sério esse negócio. A alegria de Deus, ela permanece adormecida enquanto Ele não puder desenvolver esse relacionamento com a gente. Então, se a gente não entra nessa relação com Deus, uma parte da alegria de Deus, ela não consegue desabrochar. Deus, ele não consegue experimentar a plenitude da alegria que ele poderia experimentar. O coração de Deus vai estar 100% preenchido de alegria somente o dia que ele conseguir se relacionar com cada um dos seus filhos, sem exceção, com cada um de nós. Então a gente foi criado para um único motivo, que é viver um relacionamento com Deus. E gente, vocês podem achar que eu estou exagerando, porque a vida tem muitas coisas nela, né? Mas assim, de verdade, claro, a gente nasce para fazer um monte de coisas, mas no fim das contas, a gente foi criado em primeiro lugar para ter esse relacionamento com Deus. Deus, quando Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele. Então, todo o resto, comparado a essa verdade básica, é secundário. Eu tenho certeza, né? O dia que a gente passar dessa vida para outra, a gente vai se encontrar com Deus e Deus, Ele vai querer saber, né, como é que foi a nossa vida e tal. A nossa relação com Deus, ela começa antes mesmo dessa vida e ela continua depois, né? Então, assim, um dia a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai se encontrar com Deus e neste momento, o que a gente vai poder falar para Deus? Como é que foi a nossa relação com Ele enquanto a gente estava aqui? Será que vai ser um gap, um vazio? Esses últimos 90, 100 anos eu não vou ter nada para compartilhar com Ele sobre o que eu vivi com Ele aqui na Terra, né? Então Deus, Ele quer ter esse relacionamento com a gente foi criado para isso. É uma verdade tão básica, porém, muitas vezes a gente se esquece disso, gente. A gente foi criado por um único e exclusivo motivo de ter um relacionamento com Deus e, no entanto, muitas vezes a gente acaba esquecendo disso no nosso dia a dia, né? E eu quero falar para vocês, às vezes a gente acha que é o pecado que nos distancia de Deus, e certamente o pecado, ele nos afasta de Deus, ele impede o nosso relacionamento com Deus, mas não é apenas o pecado que nos distancia de Deus. Existem muitas coisas na vida que são consideradas boas, que são consideradas bênçãos, que são motivos de oração, que são comemorados como orações atendidas, que podem também nos distanciar de Deus se a gente não tiver o devido cuidado. Nosso trabalho pode nos distanciar de Deus. Trabalho é uma coisa boa? Excelente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa prover para a nossa família, a gente tem que contribuir para o mundo, mas se a gente não coloca Deus no centro daquilo, o trabalho pode nos distanciar dele, o dinheiro pode nos distanciar dele, os bens podem nos distanciar dele, uma casa própria pode nos distanciar dele, um carro próprio pode nos distanciar dele, até mesmo nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos podem nos distanciar de Deus, né? Uma reflexão interessante para a gente entender qual é a nossa prioridade na nossa vida é a gente analisar onde a gente gasta mais nosso tempo, nossos recursos. Pare para refletir. Neste momento da sua vida, eu não sei qual que é a fase da sua vida neste momento, se você é estudante, se você é casado, se você é aposentado, se você é trabalhador, mas aonde você está gastando mais o seu tempo neste momento? Isso reflete a ordem das nossas prioridades, né? Mas, gente, como eu falei, essas coisas, você ter uma família, você cuidar do seu cônjuge, você cuidar dos seus filhos, você trabalhar, você estudar, eu faço tudo isso por sinal, tá? Tenho 3 filhos pequenos que dão bastante trabalho, consomem bastante tempo, quase nos levam à loucura em alguns momentos,
eu trabalho, estou fazendo um MBA também, estou estudando de noite quando dá tempo, jogo futebol, gosto de fazer um monte de coisa, né? Tem que cuidar da saúde também. Então, todas as coisas que eu falei são importantes ou não? São coisas boas, né? E às vezes a gente fica nessa aflição porque a gente pensa, nossa, mas eu fui criado para ter um relacionamento com Deus. Você acabou de falar que a coisa mais importante, o verdadeiro Pai fala que a coisa mais importante de todo o universo é a gente ter esse relacionamento com Deus. Então minha relação com Deus é a coisa mais importante, mas ao mesmo tempo você se depara com a realidade dos fatos. Você não pode deixar de trabalhar, você não pode deixar de prover para sua família, você não pode deixar de estudar, você não pode deixar de cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Você tem que cuidar da sua saúde também, porque senão daqui a pouco você não faz mais nada, né? E aí você entra em parafuso, você vai, cara, como é que eu faço para encaixar tudo isso? Né? Como é que eu faço para encaixar tudo isso? E às vezes, gente, o problema é na nossa mentalidade. A gente tem uma mentalidade de agenda com relação a Deus. Então a gente muitas vezes considera que Deus, a nossa relação com Deus, é como se fosse só mais um bloquinho dentro da nossa agenda do dia a dia, né? A gente tem essa tendência às vezes, puxa, eu preciso encaixar tudo de alguma forma, então vou acordar, vou fazer um exercício de manhã, depois eu preciso trabalhar, eu preciso almoçar porque senão não vou aguentar a parte da tarde, eu preciso também desenvolver alguma atividade econômica, preciso correr atrás, eu preciso de um tempo de descanso, eu também preciso cultivar meu relacionamento com Deus, então deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui em algum lugar do meu dia, da minha semana. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de pensamento, né? Porque a gente sabe que as outras coisas são importantes, mas a gente sabe que também a nossa relação com Deus é importante. Então onde a gente encaixa isso? A gente tenta encaixar em algum cantinho, uns encaixam de manhã, uns na metade do dia, uns no final do dia, uns deixam para outro dia, porque hoje foi tão corrido e até mesmo Deus certamente iria entender que foi tão corrido, né? Mas, gente, essa mentalidade não tá certa, tá, gente? Vamos pensar, Deus é bom ou não é? Ele merece quantos por cento de nós? Será que se a gente entregar para Ele 5% do nosso dia tá bom? Será que se a gente dedicar para Ele 21 minutos do nosso dia, 21 minutos, vou orar 21 minutos por dia, será que é um tempo razoável? Pô, Deus é bom, né? Então, 40 minutos, será que é bom? Razoável? Melhor, né? E se eu dedicar 2 horas do meu dia para Deus? Em oração, buscando a sua palavra, estudando, será que isso é suficiente para Deus? Deus, Ele merece 100%, 120%, como o pastor falou, né? Ele merece o nosso dia todo, Ele merece a nossa vida toda. Aí você fica pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou virar um monge? Eu vou no mosteiro? Eu vou deixar de trabalhar? Não vou ter família para poder ficar o dia todo orando, o dia todo estudando a palavra dele? Então eu quero te propor uma visão, uma mentalidade um pouco diferente, que é essa da agenda, porque aí não faz sentido, você não consegue, você fala, cara, Deus merece 100% do meu dia, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer essas outras coisas, eu sou um ser limitado pelo tempo e espaço, não encaixa, a conta não fecha, só tenho 24 horas do meu dia. Como é que eu entrego 24 horas do meu dia para Deus e ao mesmo tempo eu faço essas outras coisas no meu dia? Não bate a conta, né? A gente tem que ter essa mentalidade, na verdade, de submersão, tá? Olha que gostoso essa piscina, hein? Quem queria estar numa piscina dessa, hein? Olha, nossa, delícia, hein? Então, esse menino feliz, 100% mergulhado na piscina, a nossa vida tem que ser como esse menino aí. A nossa vida e a água ao redor é Deus. Então a gente tem que viver dessa forma. A nossa vida inteira submerso dentro do nosso relacionamento com Deus. Não é que o nosso relacionamento com Deus é um pedaço específico do meu dia, da minha semana. Existe o meu relacionamento com Deus, dentro desse relacionamento com Deus existe a minha vida e tudo que está dentro da minha vida. O verdadeiro Pai, ele fala o seguinte: os homens não ousam alcançar Deus como uma realidade viva. O homem tem sido incapaz de compreender que Deus está tão próximo, é tão real, tão acessível, que até mesmo podemos morar com Ele. Estamos destinados a viver como o templo de Deus. Então, na realidade, a gente foi feito para viver 100% da nossa vida dentro desse relacionamento com Deus. Não é que o meu relacionamento com Deus é uma parte da minha vida. A minha vida é uma parte do meu relacionamento com Deus. Vamos refletir sobre a nossa relação com Deus, né? Eu não sei como que é a relação de vocês com Deus neste momento, se ela é fria, se ela é morna, se ela é quente, se está apenas começando, se ela está pausada.
mas vamos refletir um pouco, como se fosse um relacionamento. Gente, o que a gente precisa para existir um relacionamento? No mínimo 2 pessoas, e além de ter 2 pessoas, você precisa ter algo em comum entre aquelas pessoas. Vou fazer uma pequena reflexão, acho que todo mundo está com seu celular. Se puder pegar seu celular neste momento, você olhar sua lista de contatos. Olhe para sua lista de contatos. Olhe para sua lista de contatos, os nomes. Se você olhar para sua lista de contatos e você começar a ler os nomes, você vai se lembrar do motivo daquela pessoa estar na sua vida e estar em relacionamento com você. Talvez ele é o seu professor, talvez ele é o seu aluno, talvez é o colega com quem você joga bola, talvez é um parceiro de negócios, talvez é alguém com quem você conheceu através de uma plataforma de games, talvez é alguém da sua banda, talvez é alguém da sua família. Mas o meu ponto que eu quero chegar, pode guardar o celular, gente, vamos voltar a prestar atenção na palavra. O meu ponto, gente, é que não existe um relacionamento sem que haja alguma base entre os dois. No mínimo você tá lá com aquela pessoa porque você tá no mesmo ônibus que ela naquele momento, ou porque o seu professor te colocou no mesmo grupo dela e você precisa desenvolver um trabalho com ela, ou porque você trabalha na mesma empresa, mas sempre tem algum propósito, algum objetivo, alguma coisa entre essas 2 pessoas, algum assunto, alguma coisa que vocês estão tentando fazer juntos, tá? Vocês conseguem entender esse conceito? E com Deus, o que será que nos une a Deus? Qual que é o projeto que existe entre Deus e cada um de nós? O que vocês acham? Em torno do que será que gira a minha relação com Deus? É muito simples, na verdade. Deus, Ele quer se relacionar com a gente, tendo como objeto dessa relação a nossa vida inteira. Pare e pense. O que te conecta a Deus? Qual que é o ponto em comum entre você e Deus? É a nossa vida, né? Deus é o nosso Criador, Ele que deu a nossa vida para cada um de nós. A nossa vida é um presente que a gente recebeu de Deus. Deus é o autor da nossa vida. Ele nos deu essa oportunidade da gente viver. Quem aqui deseja viver uma boa vida? Uma vida plena, uma vida rica, uma vida cheia de boas experiências, uma vida profunda, uma vida de significado, uma vida de propósito. Ninguém deseja viver uma vida fútil, uma vida sem graça, uma vida sem valor. E quem vocês acham que é a pessoa mais interessada em ver cada um de nós viver uma vida plena, uma vida cheia, onde a gente consegue viver o nosso potencial, onde a gente consegue alcançar as maiores vitórias? É Deus, é o autor da nossa vida. Ele nos deu esse presente e Ele é a pessoa mais interessada em ver a gente desembrulhando plenamente esse presente e brincando no bom sentido, né? Você realmente curtir, aproveitar, saborear, fazer o melhor, tirar o melhor desse presente que Ele nos deu. Então, às vezes, a gente pensa a nossa relação com Deus como se fosse uma coisa muito distante, limitada a uns dias que eu vou para a igreja, os dias que eu vou para o seminário, mas, na verdade, Deus ele simplesmente quer se relacionar com cada um de nós em torno da nossa vida, tendo a nossa vida como centro. Deus ele quer exatamente o mesmo que aquilo que a gente deseja lá no fundo, que a nossa vida seja boa, que a nossa vida seja vitoriosa, que a nossa vida seja plena, repleta de boas experiências, que a gente consiga fazer coisas boas. Então Deus ele quer caminhar cada passo da sua vida com Deus. Eu coloquei essa imagem para a gente refletir. Você pode ser essa pessoa com chapéu, tá? Aí Deus é esse outro. E esse caminho bonito aí é a nossa vida. Então Deus, Ele quer caminhar cada passo da nossa vida com cada um de nós. Quer aproveitar a paisagem junto, quer conversar, quer estar com a gente, cada passo dessa jornada. Às vezes, a nossa vida se torna um pouco mais desafiante, como vocês estão vendo essa foto, mas o que não muda é que Deus ele quer estar aí do nosso lado, caminhando essa vida com a gente, caminhando cada passo da nossa vida com a gente. Não pense você que a sua vida ela não é boa o bastante para interessar a Deus. Talvez você... minha vida é tão banal,
né? Eu estudo, assim como tantos outros. Eu sou um aluno mediano na escola. Eu trabalho de segunda a sábado. O que tem de tão interessante nisso? Eu sou apenas terceiro filho da minha família. Não sou nada demais. Talvez você considere que a sua vida não seja algo tão especial, ainda mais, né? Quero falar principalmente para os jovens. A gente vive nessa época de redes sociais que tem um lado bom, mas tem um lado negativo de te permitir se comparar com pessoas que na verdade não tem nenhum tipo de comparação com você, né? Você começa a se comparar com referências que na verdade não deveriam ser motivos de comparação com você, porque você não sabe a realidade dela, né? Mas você se compara com aquela capa que ela mostra lá nas redes sociais, e a gente se compara às vezes, a gente às vezes acaba se desvalorizando. Puxa, eu não sou tão popular quanto tal pessoa, nossa, eu já tenho a idade dela e eu não tenho nem metade do sucesso dessa pessoa. Então talvez você ache que a sua vida não é tão interessante, mas não pensa assim, porque Deus, ele com certeza, ele se interessa muito pela vida de você. Vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu sou pai, e depois que eu me tornei pai, tudo que é interessante pro meu filho é interessante para mim. Inclusive minha esposa, eu tenho um testemunho, a minha esposa, ela é uma mulher que tinha pavor de inseto, mas pavor de inseto de uma forma que vocês não têm noção, né? Ela não pode ver uma formiguinha, um bichinho, ela odeia. Aí adivinha o que meu filho foi gostar? Um pouquinho de influência minha, mas ele gosta muito de animais, de criaturas, inclusive aqueles que se rastejam por aí. Ele gosta muito de insetos, e a minha mãe, a minha esposa, ela, a mãe dele, né, também foi no embalo, incentiva, compra enciclopédias, cheio de fotos. Aí depois ele quer mostrar para ela: mãe, aqui a foto desse inseto bonito, e ela fica: bonito. Mas o que eu quero dizer é que quando você se torna pai ou mãe, tudo que é interessante ou importante para o seu filho é importante para você. Então hoje, a festa junina do meu filhinho, poxa, é muito importante para mim. Se ele está com um trabalhinho na escola, que é um trabalho super simples, né, do seu ponto de vista, mas para ele está sendo desafiante, você se preocupa junto com ele, e aquilo também passa a ser importante para você, né? Se o seu time é o Palmeiras e o seu filho, por uma fatalidade do destino, acaba torcendo para o Corinthians, você vai ter que, de alguma forma, também se interessar, né? Pelo menos conhecer um pouquinho. Então Deus, da mesma forma, com esse coração parental que ele tem, pode ter certeza que ele se interessa 100% pela sua vida. Mesmo que você ache que a sua vida não é tão interessante, Deus, ele tem muito interesse por aquilo que você está estudando neste momento, pela sua relação com seus colegas de trabalho, se você está tendo dificuldade com seu chefe no trabalho, se você está tendo algum tipo de dificuldade com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, se você está tendo algum tipo de dificuldade, se você está em dúvida com relação a alguma coisa, sobre qual caminho escolher daqui para frente, todas essas preocupações que você tem, por menor que você pode achar que ela tem, isso é uma coisa tão besta, eu não vou nem falar para meu pai, para minha mãe, para meu pastor, imagina, não vou incomodar ele com uma coisa dessa. Primeiro que não é, tá? Você tem que falar com seus pais, com seus pastores, aquela pessoa que você confia, e pode ter certeza que Deus, ele absolutamente tem interesse. Se é algo importante para você nesse momento da sua vida, com certeza Deus, ele também se preocupa com aquilo e tem interesse por aquilo, porque ele quer caminhar cada passo da sua vida ao seu lado. Já estou chegando à conclusão, tá, gente? Daqui a pouco. Hoje é mais curto o sermão. A gente está falando aqui de relacionamentos, pessoal. Uma coisa chave no relacionamento: confiança. Confiança. A confiança, ela define em muitos aspectos um relacionamento. A gente pode dizer que quanto mais confiança existe naquele relacionamento, mais profundo é aquele relacionamento. Pare para pensar um momento naquelas pessoas que você tem maior consideração, que você considera como seus melhores amigos, amigos mais próximos. Com certeza é uma pessoa em quem você pode confiar, né? Você pode confiar nessa pessoa, você sabe que se acontecer alguma situação difícil com você, ela vai estar lá para te apoiar, ela não vai te julgar, ela vai estar com você naquele momento, né? Então a confiança, gente, é um elemento crucial em todo relacionamento. É o que define, em muitos aspectos, como eu disse, a profundidade daquele relacionamento. Na nossa relação com Deus também é a mesma coisa. A gente precisa
ter confiança. E a confiança é interessante porque ela é uma via de mãos duplas. Por um lado, eu tenho que aprender a confiar em Deus. Então pensa no seguinte: cada momento da sua vida, cada situação, de novo, eu não sou vidente, eu não sei pelo que você está passando neste momento exato da sua vida, mas certamente muitas coisas estão acontecendo, porque ninguém não faz nada o tempo todo, todo mundo faz alguma coisa. Então você está fazendo alguma coisa, está desenvolvendo alguma coisa, você está atrás de alguma coisa neste momento. Faz esse experimento, traz Deus para dentro daquilo que você está fazendo neste momento da sua vida. Alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma situação que você quer melhorar, que você quer crescer, convida Deus para estar com você naquele momento, naquela situação, naquele seu projeto de vida. Sinceramente, convida Ele, tá? De verdade, né? Dá esse voto de confiança para Deus e deixa Deus se manifestar. Porque através de cada situação da nossa vida, que a gente convida Deus e a gente vê como Deus Ele age, trabalha, a gente vai desenvolvendo a nossa confiança para Ele. Então, na próxima vez que você estiver passando por alguma dificuldade, alguma situação difícil, claro que a gente sabe que ninguém quer passar por dificuldades, ninguém gosta de sofrer, de passar por momentos difíceis, mas esses momentos, eles na verdade são excelentes momentos para a gente desenvolver a nossa confiança em Deus. Chama Deus naquele momento e veja de que forma Ele vai estar trabalhando, se manifestando na sua vida naquele momento. Convida Ele, se você tiver com alguma dúvida no seu trabalho, na escola, em algum relacionamento, porque é dessa forma que a gente desenvolve esse relacionamento com Deus. E eu falei que a confiança é uma via de mãos duplas, né? Da mesma forma que a nossa confiança para Deus vai aumentando através de cada uma dessas experiências da vida, onde a gente chama Ele e fala: Deus, estou passando por isso, isso, isso. O Senhor me ajuda, por favor? Deus, eu preciso tirar tal dúvida com o Senhor. E aí você vai tendo essa experiência. E a sua confiança em Deus vai aumentando. E a confiança de Deus em você também vai aumentando. Porque Deus, Ele olha e fala: puxa, essa minha filha, sempre que ela está passando por alguma situação difícil, ela se lembra de mim. E ela me consulta, ela me chama. Nossa, esse meu filho aí, ele está passando por uma situação tão difícil, uma barra tão pesada. E mesmo assim, neste momento, ao invés de me amaldiçoar, de virar as costas para mim, Ele deposita a sua confiança em mim. Então é muito interessante, porque Deus também Ele vai desenvolvendo a sua confiança em cada um de nós. Então essa confiança, a gente passa a confiar cada vez mais profundamente em Deus, e Deus também passa a confiar cada vez mais profundamente na gente. Então a nossa relação com Deus, onde que ela precisa ser desenvolvida? Mais uma vez, gente, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas a nossa relação com Deus, ela não tem que ser desenvolvida apenas aos domingos na igreja ou durante um seminário uma vez por ano. Eu quero dizer para vocês, e eu quero, se vocês puderem se lembrar de uma coisa da palavra de hoje, é sobre esse ponto que eu vou falar. Deus, Ele quer desenvolver o relacionamento dele com você dentro da sua vida, dentro daquilo que você está vivendo neste momento, aqui e agora, tá? Aqui e agora, neste momento. Ele quer desenvolver, Ele não está esperando você, daqui a 2 anos eu vou tirar 2 anos assim sabáticos para buscar Deus, aí nesse momento eu vou desenvolver meu relacionamento com Ele, ou no próximo domingo na igreja eu vou desenvolver meu relacionamento com Ele. Não. O relacionamento que Deus quer desenvolver com a gente não se limita a um lugar específico, a um momento específico. Eu já fiz tantos anos de full time, eu já fui tantos anos, então pronto, ficou para lá o meu relacionamento com Deus. Não, Deus, Ele quer ter esse relacionamento com a gente sempre, todos os dias, em todos os lugares, tá? Como eu disse, Deus, Ele se interessa por nossa vida. Então, traz Ele para dentro da sua vida, independente do que você estiver fazendo neste momento. E para concluir, gente, como que a gente pode viver cada momento da nossa vida com Deus? Como que a gente pode transformar cada momento da nossa vida, cada coisa que a gente faz na nossa vida, numa manifestação de amor para Deus, numa oferta para Deus? A resposta aí, quando a gente dá o nosso melhor, independente do que você estiver fazendo. Se você está estudando para uma matéria que você não gosta, física, faça aquilo bem feito. Se você está jogando bola, jogando vôlei, praticando algum esporte, faça aquilo bem feito.
Porque dessa forma a gente transforma cada coisa que a gente está fazendo numa oferta para Deus. Cria esse hábito de convidar Deus para cada momento do seu dia. Deus, agora eu vou começar a trabalhar e eu vou trabalhar para minha empresa. Não pense que está trabalhando para o seu chefe, para a sua empresa, para dar lucro para XYZ. Não. Deus, vou começar a trabalhar agora e eu quero trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor. Eu quero realmente que o Senhor esteja comigo 24 horas do meu dia. Eu vou fazer isso para o Senhor. Deus, neste momento eu saindo de casa, eu vou pegar o metrô, vou pegar o ônibus, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero fazer esse trajeto como se eu estivesse fazendo isso para o Senhor, para me encontrar com o Senhor. Então você traz Deus para dentro de cada momento da sua vida. Deus, neste momento vou começar a jogar futebol com meus amigos e eu vou dar o meu melhor, como se eu estivesse disputando essa partida para o Senhor. Eu vou sair dessa quadra assim, sem nenhuma gota de energia sobrando. Vou deixar tudo de mim aqui porque eu estou fazendo isso para o Senhor. Deus, hoje eu vou para a igreja e eu vou dar o meu melhor. Mesmo que a palavra estiver meio sem graça, eu vou dar o meu melhor para prestar atenção, para ficar acordado, porque eu quero te buscar. Eu vou dar o meu melhor, mesmo que eu não saiba cantar, eu vou dar o meu melhor para cantar, porque eu vou fazer isso como se fosse para o Senhor. Deus, neste momento, meu filho está chorando de 1 aninho, preciso botar ele para dormir, estou cansado, estou com sono, estou com dor nas costas, mas eu vou fazer isso como se eu estivesse cuidando do filho do Senhor. Vou dar o meu melhor neste momento. Tenta fazer isso, sua vida vai ser completamente diferente. Isso é você viver o tempo todo com Deus, você trazer Deus para dentro do seu dia a dia. Você sempre dá o seu melhor, né? A gente tem a palavra em coreano, que eu gosto muito, que é o chonson, que é a sinceridade. E eu acho que a sinceridade, ela se reflete justamente através de você dar o seu melhor. Porque sinceridade não é sinceridade se for apenas da boca para fora. A gente vê que há sinceridade quando você realmente está lá se doando 100%. Então dá o seu melhor. Dá o seu melhor em cada relacionamento que você tiver, no seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, aqueles que são... Quem é marido aqui? Vamos dar o nosso melhor para a gente amar nossa esposa. Vamos lembrar que essa pessoa que está do nosso lado não é apenas uma esposa, não é apenas uma mulher qualquer, é uma filha de Deus que Deus nos confiou para a gente amar, para a gente edificar, para a gente realmente ajudar a ter vitória, né? Para as esposas o mesmo também. Ame o seu esposo como se você estivesse fazendo aquilo para Deus. E para os pais, ame os seus filhos como se você estivesse realmente criando príncipes e princesas do céu, filhos e filhas de Deus. Se você está trabalhando, trabalhe, mesmo que você ache que seu trabalho é o pior trabalho do mundo, é um trabalho completamente sem graça, você não vê propósito algum nele. Transforma isso numa oferta. Fala, Deus, eu odeio meu trabalho, odeio meu chefe, não vejo sentido algum no meu trabalho, mas eu vou fazer desse trabalho uma prova do quanto eu te amo. Então o Senhor fica prestando atenção para ver o quanto eu te amo e o quanto que eu vou me dedicar nesse trabalho, como que eu vou atender os clientes como se eu estivesse falando com o Senhor. E aí Deus, ele vai ver o quanto você realmente ama ele. Certamente ele vai logo logo te tirar desse trabalho, vai te colocar no lugar melhor. Faça o que você estiver fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Estuda como se estivesse fazendo para Deus. Dirige como se estivesse dirigindo para Deus. Dá o seu melhor em tudo que você estiver fazendo. Aju? Então, com isso, eu quero concluir a palavra de hoje. Agradeço bastante a atenção de vocês. Tá, gente, desculpa. Quase que eu esqueço aqui a palavra final para a gente já entrar no nosso momento de oração. Mais uma vez, a palavra do verdadeiro Pai que fala sobre como deve ser o nosso relacionamento com Deus, originalmente falando. O verdadeiro Pai, ele fala o seguinte, que o homem está destinado a estar intoxicado pelo amor de Deus. Mas, infelizmente, sendo que os homens perderam essa capacidade original, eles procuram intoxicação artificial e antinatural, bebendo, usando maconha, outras drogas. Entretanto, o homem perfeito foi criado para estar intoxicado no amor de Deus. Não há nada que possa ir além deste sentimento de alegria. Cada célula em seu corpo explodirá de alegria. Seus olhos e orelhas, a pele em seu rosto, seus braços e pernas. Tudo estará novamente vivo em um êxtase de alegria. Nada mais pode se comparar a esta qualidade de alegria. Este é o plano original da criação de Deus. Então, este é o quão bom é um verdadeiro relacionamento com Deus. E este é o relacionamento que a gente foi chamado para viver com Deus. Então, se hoje você ainda não experimenta esse tipo de intoxicação plena
pelo amor de Deus, é o meu caso, tá? Por sinal, quero te convidar para a gente buscar mais, a gente intensificar a nossa busca por Deus, até o dia onde a gente consiga realmente experimentar isso aqui que o verdadeiro Pai está falando, essa relação plena com Deus, tão boa, tão boa, tão boa, que nos preencha tanto, que a gente não vai sentir mínima vontade de buscar preenchimento de alguma outra forma mundana. O relacionamento com Deus verdadeiro nos preenche de tal maneira, e Ele basta. Então vamos buscar esse relacionamento.